Queridos irmãos, essa noite nós vamos falar sobre orgulho. O tema dessa mensagem, conforme você está vendo, é o coração orgulhoso. Aqui eu não me refiro a orgulho no sentido de honra, como um filho, por exemplo, dá orgulho ao seu pai. Esse orgulho não é pecaminoso, não tem nenhum problema nesse orgulho. Mas não é desse orgulho que eu vou falar. Eu vou falar do orgulho no sentido de soberba. A soberba. E aí, quando nós falamos de orgulho, uma das dificuldades é justamente o coração orgulhoso. Então, para ficar bem claro, e para que o coração orgulhoso não ache que essa mensagem é especificamente para ele, quando se trata de orgulho, meus irmãos, não se trata nem de você e nem de mim, se trata de nós, porque todos nós lutamos com orgulho em alguma medida. Quando se trata de orgulho, não é sobre você nem sobre mim, é sobre nós. Todos nós temos essa dificuldade, lutamos com isso. Nós vamos ver essa noite, ao falar do coração orgulhoso, 3 pontos importantes que eu quero tratar com vocês. E eu vou dar um panorama aqui rapidinho para vocês entenderem para onde eu vou caminhar. Primeiro, nós vamos falar o que é o coração orgulhoso. É a primeira coisa. Eu vou definir o que é o coração orgulhoso. Depois de fazer isso, eu vou falar com os irmãos por que nós não podemos permanecer com o coração cheio de orgulho. Ok? Então nós vamos ver o porquê nós não podemos permanecer com o coração cheio de orgulho. E por fim, nós vamos ver como curar o coração orgulhoso. Como curar o coração orgulhoso. Então, o que é o coração orgulhoso? Por que nós não podemos permanecer com o coração cheio de orgulho? E como curar um coração orgulhoso? Vamos ver então a primeira parte. O que é um coração orgulhoso? E para isso, eu não vou trazer a minha definição. Os slides estão todos aí, vocês vão poder acompanhar. São várias informações, então talvez você tenha dificuldade de copiar. Depois, se você precisar, eu posso gerar um PDF e te envio. Tá? É um excelente estudo para meditação. Mas eu vou usar a definição que a Coalizão de Aconselhamento Bíblico, que é uma instituição que trabalha com aconselhamento bíblico nos Estados Unidos e já aconselhou milhões de pessoas, a definição que ela dá a respeito do coração orgulhoso. Eu gostaria que você me acompanhasse, porque isso vai ajudar a definir o que é isso. E a partir daí nós vamos olhar para a fonte primeira que nós temos, que é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso, tá? Aqui nós vemos, meus irmãos, o que é o coração orgulhoso. O orgulho é um pecado / atitude do coração que transborda para a motivação, tomada de decisões e atividades de uma pessoa. O orgulho está na raiz de quase todo o problema com o qual lutamos no coração. Aqui nós já começamos a entender o que é. O cerne, o centro, o núcleo, a parte principal do orgulho está focado no eu. No eu. Pessoas orgulhosas acreditam que merecem algo melhor do que a vida lhes trouxe. Tornam-se tristes, ressentidas e até mesmo invejosas de outras pessoas e de seus sucessos. O orgulho alimenta a autocomiseração, que é um componente importante na depressão. O que é autocomiseração? Vitimismo, coitadismo, autopiedade. Isso é autocomiseração. Então, o orgulho alimenta esse tipo de sentimento. É aquele coitadinho de mim, a culpa é sempre dos outros, nunca é minha.
Tipicamente, pessoas que lutam por orgulho viverão a vida com base em como se sentem e esperam que todos os outros as acomodem e se adaptem aos seus humores. Então aqui você já nota que, para o orgulhoso, tudo gira em torno dele. O nosso coração orgulhoso faz com que todas as coisas girem em torno de nós. E de certa forma, você olhando para esse trecho, você consegue entender por que é que nós estamos numa verdadeira epidemia de depressão. Porque nós vivemos numa cultura na qual o homem está no centro das coisas. E no mundo em que o homem está no centro das coisas, o centro desse homem endeusado é o coração dele, é o eu, é o ego dele. E é esse ego que gera o quê? O orgulho. Então nós vivemos uma cultura extremamente orgulhosa e também egoísta. O egoísmo é o irmão aí, né, do orgulho. Então é por isso que há tantas pessoas depressivas hoje, em muitos aspectos. Porque as pessoas querem que tudo gire em torno delas. E quando as coisas não saem do jeito que elas querem, isso fere o orgulho delas. Isso frustra elas e faz com que elas se sintam o quê? Entristecidas, depressivas, ressentidas. E a continuidade que eles dão é bem interessante. Eles dizem: duas características-chave do orgulho são independência e rebeldia. Duas características-chave do orgulho, que é muito importante nós atentarmos. Não deveria ser difícil para nós entender o porquê disso. A verdade é que todos queremos fazer as coisas do nosso jeito, e geralmente faremos qualquer coisa para tê-las do nosso jeito. E essa parte realmente é muito verdadeira. Isso explica porque cada vez mais nós temos encontrado corações não pastoreáveis e não ensináveis. Ele diz: a natureza pecaminosa nos leva a desejar a independência e nós nos rebelamos diante da ideia de estar sob controle ou autoridade de alguém. Então, quase sempre quando você olha para um coração não ensinável, lá está um coração orgulhoso. E eu não falo só eu como pastor. Se você investe na vida de alguém e você vê que esse coração é não ensinável, pode procurar, você vai encontrar orgulho lá. Quem dá essa definição é a Coalizão de Aconselhamento Bíblico, né? Isso está em sintonia com o que a palavra de Deus diz. O livro de Salmos, capítulo 10, no verso 4, nós lemos algo interessante. Eu convido você a me acompanhar. Salmos 10, verso 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca. Não busca quem? Busca Deus. Por causa do seu orgulho, o ímpio não busca. O que impede o ímpio de buscar a Deus é o seu orgulho, o seu coração orgulhoso. E muitas das vezes nós não somos ímpios no sentido de vida em que temos um estilo de vida ímpio, mas temos um coração que infelizmente ainda tem os efeitos da rebeldia, e o velho homem está lá presente, e esse velho homem faz com que nós tenhamos orgulho presente em nossos corações e não busquemos a Deus, e ajamos da mesma maneira que o ímpio age. No mesmo verso nós vemos: Deus não está em nenhum dos seus planos. O orgulhoso planeja todas as coisas, traça o futuro. Muitos corações orgulhosos traçaram uma série de coisas para esse ano, mas não colocaram nada, e em nenhum deles a pessoa de Deus. Eu falei sempre, meus irmãos, e repito, eu estou começando esse ano, mas eu não sei se eu vou terminar ele. E você também não sabe. E eu não digo isso porque eu não quero que você termine, longe disso, mas nós não sabemos. Eu sei que eu estou começando esse ano servindo a Deus, mas se não for a graça dele, eu não tenho tanta certeza se eu vou terminar servindo.
É a graça dele que me sustenta e não eu mesmo. Então, quando nós traçamos planos e não colocamos Deus neles, nós estamos agindo dessa maneira. E a fonte desse tipo de conduta é o orgulho. É o orgulho que mata o meu relacionamento com Deus, é o orgulho que mata a minha dependência para com o Senhor e que mata o desejo de buscar a Deus. O coração orgulhoso toma o lugar de Deus e não quer buscá-lo. Não quer, hipótese alguma. Sabe o que é isso? É a síndrome de Faraó. Se quiser anotar aí, síndrome de Faraó. Onde que nós vemos a síndrome de Faraó? Nós vemos ela em Êxodo 5:2. O nosso coração fala a mesma coisa que Faraó disse quando ele foi confrontado para deixar o povo de Israel sair e livremente adorar a Deus. Qual foi a resposta que Faraó deu? Então a síndrome de Faraó aí. E Faraó respondeu: quem é esse Senhor para que eu lhe deva obedecer? Quem é esse Deus? Quem é esse Senhor? Quem é esse tal que eu lhe devo obedecer? Muitas das vezes é isso. O Senhor fala com você pela pregação, pela vida de alguém que ele usa, pela voz do Espírito Santo de Deus na sua consciência, trazendo a você a lembrança da palavra de Deus e do que você aprendeu pela palavra de Deus, mas o nosso coração muitas das vezes responde com essa síndrome de Faraó, que é só uma analogia óbvia. Quem é esse Senhor para que eu lhe obedeça? E é por causa dessa pergunta que todas as outras coisas são discorridas e acontecidas no livro de Êxodo. Porque quando o Faraó fala assim, para aquele que Deus enviou, que Deus enviou homens para falar com o Faraó, assim que o Faraó fala desse jeito, Deus dá um jeito de explicar para ele quem ele é. Ah, você quer saber quem eu sou? Eu vou te explicar quem eu sou. E aí você tem tudo descrito no livro de Êxodo. O Faraó descobriu quem ele é. Então, meus irmãos, péssima escolha a alimentar ou nutrir um coração orgulhoso. Vamos ver aqui contraste. Essa mensagem eu vou trabalhar em 2 momentos em que eu vou mostrar os pensamentos e crenças, convicções do coração orgulhoso e seus resultados, suas consequências, e depois nós vamos ver o contrário disso. E aí você vai identificar dentro dessa definição que nos passaram, e vai ver que muitas das coisas que estão presentes aqui é o que está presente no coração orgulhoso, talvez esteja presente na sua vida, e serve de alerta. O coração orgulhoso, pensamentos e crenças. Quais são os pensamentos, as crenças, as convicções que estão presentes dentro de um coração orgulhoso? Esse tipo de fala: minha opinião é melhor, estou certo, eu sou autossuficiente, eu sou digno de honra, eu não mereço isso, mereço algo melhor, eu não preciso de ninguém, inclusive Deus, para me ajudar. Qualquer tipo de pensamento similar a esse são pensamentos e convicções de um coração orgulhoso. Qual o resultado disso? Vamos ver. Tristeza, autocomiseração ou vitimismo, raiva ou ira, amargura, inveja, ciúme e um coração duro em relação a Deus. Esses são os resultados de um coração orgulhoso, e com certeza há muitos outros. Os frutos de um coração assim são esses, e isso explica a situação emocional e mental de muitas pessoas. O orgulho está presente nos corações. E quando eu falo de corações, eu não falo de você, eu não falo de mim, eu falo de nós. Corações orgulhosos colhem esses frutos. Esses são os frutos.
Agora nós vamos ver, meus irmãos, porque nós não podemos permanecer com o coração cheio de orgulho. Por que nós não podemos permanecer? Já vimos claramente o que é o coração orgulhoso, vimos inclusive os seus resultados, mas agora eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, o que é que eu e você não podemos permanecer com o coração cheio de orgulho. Nós não podemos permanecer com o coração cheio de orgulho porque Deus o odeia. Deus odeia o orgulho. Você quer ficar cheio no seu coração de algo que Deus odeia? Não me parece uma decisão sábia. Mas onde diz isso, pastor? Acompanhe comigo, por gentileza, Provérbios capítulo 8, verso 13. Provérbios capítulo 8, verso 13 vai nos mostrar que Deus odeia o orgulho. E portanto nós temos que tirar isso das nossas vidas. Provérbios 8,13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal. Então quem odeia o mal, teme a Deus, é isso que quer dizer. Assim, odeia o orgulho, a arrogância, os maus caminhos e a boca perversa. Então, aqui, o autor do provérbio, ele teme a Deus. E porque ele teme a Deus, ele odeia essas coisas. Talvez você já tenha ouvido a expressão: você tem que amar as coisas que Deus ama e tem que odiar as coisas que Deus odeia. Já ouviu essa expressão? Então, um dos versículos que fundamenta essa declaração é esse versículo, Provérbios 8,13. Porque aqui nós vemos que o autor diz que ele odeia o que Deus odeia. Deus odeia o mal? Odeia, então ele odeia também. Então ele odeia o que Deus odeia. E aqui ele diz que odeia o orgulho. O escritor diz que odeia o orgulho. Se ele odeia o que Deus odeia e ele odeia o orgulho, Deus odeia o orgulho? Odeia. Então um dos motivos pelos quais eu e você não podemos ter um coração cheio de orgulho é porque Deus odeia o orgulho. Então nós temos que também odiar. Nós não precisamos odiar o orgulhoso, não é disso que eu estou falando, mas nós precisamos odiar o orgulho, porque Deus o odeia, entre tantas coisas. Então aqui, você veja que num tempo em que os homens têm se colocado no lugar de Deus e têm tido corações altivos, orgulhosos, nós já começamos a dizer algo completamente contrário do que o mundo diz. Deus odeia algo. Porque nós vivemos um tempo em que Deus só ama, nunca odeia. Não é assim? Deus só ama, Ele nunca odeia nada. Mas não é o que está escrito aqui. Está escrito aqui que Deus odeia algumas coisas, e dentre elas, hoje nós estamos falando do orgulho. Deus odeia o orgulho. Então o Deus da Bíblia, não o Deus da imaginação dos homens, o Deus da palavra, o verdadeiro Deus, o Deus triuno, todo-poderoso, Ele ama de uma maneira imensurável, de uma maneira que não se pode compreender plenamente. Se pode explicar biblicamente, mas compreender biblicamente não se pode. O amor de Deus não tem fronteiras, é um amor largo, extenso, profundo, tremendo. Isso não se nega, mas Deus também odeia. Ele odeia o pecado, Ele odeia o orgulho. Então um dos motivos pelos quais eu e você não podemos ter um coração cheio de orgulho é porque Ele o odeia. Guarde isso. O coração orgulhoso traz consequências devastadoras que Deus ordena. Nós vamos ver aí uma consequência. Traz um coração endurecido e as consequências desse pecado. As Escrituras nos mostram os resultados do orgulho por meio de dois exemplos em dois reis: o rei Nabucodonosor e o rei Herodes. Eu não vou ler as referências porque senão vai ficar muito extenso, mas eu gostaria que você lesse e meditasse nelas durante a semana. São essas que estão aí: Daniel capítulo 5, do verso 20 ao 21, e Atos capítulo 12, do verso 2 ao 23. Na referência do livro de Daniel, nós lemos que o coração de Nabucodonosor se encheu de orgulho, e por causa disso, Deus o humilhou e o fez ser como os animais do campo.
Deus humilhou. As consequências do orgulho de Nabucodonosor foram desastrosas. Ele viveu como um animal, e se não fosse a graça e misericórdia de Deus para restaurá-lo, ele teria morrido como um animal. Leia depois a referência, você vai ver do que se trata. Diz que cresceu os pelos, as unhas, ele vivia como um animal no campo. Se não fosse a misericórdia de Deus em fazer voltar a sanidade dele, ele teria morrido como um animal. Deus o abateu uma condição abaixo dos seres humanos, aquele que se encheu de orgulho e que se achava o próprio Deus. O segundo exemplo que traz aqui é de Herodes. Lá na referência de Atos, é dito que ele se sentou sobre o seu trono e, enfim, se portou de maneira orgulhosa. E a torcida organizada dele que estava lá ficava falando, ele falou algumas palavras, e aí de repente as pessoas começaram a dizer: veja, quem está dizendo não pode ser um homem, tem de ser um Deus. O pessoal começou a bater palma para ele, né? Tinha lá uma torcida organizada, as tietes dele lá, e começaram a bater palma para ele lá. Encheu o coração do homem de orgulho. E lá diz o texto que porque ele não louvou o Senhor, porque ele não honrou o Senhor como deveria, ele foi ferido pelo anjo do Senhor, e ele foi cheio de bichos. E depois é dito que ele expirou, ou seja, ele morreu de uma maneira deplorável, horrível, pior do que uma pessoa numa situação talvez de total descaso e abandono. É dito lá que ele ficou numa situação terrível. É dito que ele ficou cheio de bichos. Já viu a cena? Dá para imaginar? Então aqui nós temos dois exemplos das consequências desastrosas e destruidoras de um coração que se enche de orgulho. O final é a destruição, meus irmãos. Deus não tolera esse tipo de coisa. Ele não tolera. E sinceramente eu poderia inclusive acrescentar aqui, além do exemplo de Faraó, que eu falei no começo, né? Que Deus o destruiu completamente e levou o seu primogênito, que é mais um exemplo. Eu creio que o maior de todos os exemplos é aquele que pecou por causa da soberba, Satanás. Então, se você quiser bater de frente no bitrem de Deus, continue com o coração cheio de orgulho. Vai ser uma pancada frontal com ele, e não vai sobrar muita coisa para contar a história. Então, aqui nós vemos por que nós não podemos ter um coração cheio de orgulho. As consequências são destruidoras. Mas eu quero trazer mais 3 consequências para os irmãos. A primeira: na sua vida, o orgulho fará com que o seu coração se endureça em relação a Deus. Consequentemente, Deus não permitirá que você prospere. Não permitirá que você prospere. Ele trará desonra a você, o que é a última coisa que uma pessoa orgulhosa deseja. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus, Provérbios 11, 2. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Eu coloquei aqui na NVI porque eu achei que ela traduziu melhor, deixa mais claro. Talvez a sua esteja um pouco diferente. Algumas trazem desonra, né? Mas a ideia é que deu ruim. Tá bom? Você não vai prosperar. Coração orgulhoso não prospera com Deus. Esqueça. Pode prosperar aos olhos desse mundo, mas com Deus, jamais. Jamais. Deus não tolera o orgulho, de forma alguma. Segunda consequência: o orgulho traz oposição de Deus. Então, além de ele não permitir com que você prospere, ele vai se opor a você, porque primeiro você se opôs a ele. Não é ele que se opôs a você, foi você que se opôs a ele. E o mesmo para mim: se eu tiver um coração cheio de orgulho, não é ele que se opõe a mim, é eu que me opus a ele, e a partir disso ele se oporá a mim. Ele não compartilhará a sua glória com ninguém, nem com nada. Vamos lá para 1 Pedro 5,5.
1 Pedro capítulo 5, verso 5, olha o que diz: Deus se opôs aos orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aquele que tem o seu coração repleto de orgulho, aquele que vive em orgulho, aquele que não depende de Deus, aquele que se acha autossuficiente, ele tem a oposição de Deus, porque ele se opõe aos orgulhosos. Meus irmãos, nessa vida é impossível nós só termos amigos. Eu, na verdade, quero que todos os crentes sejam meus amigos, apesar que eu sei que isso não vai acontecer jamais. Mas, enfim, do que depender de nós, vivamos em paz com todos, é o que a palavra de Deus diz. Então, é impossível nós termos só amigos. Nós teremos inimigos também. E aqui, veja bem, inimigo eu não quero dizer a pessoa que não faz o que eu quero. Isso não é inimigo, porque as pessoas não são bonequinhos que existem para fazer as coisas que a gente quer. Não é disso que se trata. Pessoas que são inimigas são as pessoas que se opõem aos nossos valores, pessoas que elas estão em uma posição frontalmente contrária a nós. Elas não têm os mesmos valores, elas não vivem da mesma maneira, elas não têm o mesmo pensamento, e se depender delas, o que nós concretizarmos não acontecerá, mas o que elas querem. Enfim, essa oposição, é disso que se trata. Então não é que as pessoas têm que fazer o que eu gosto, mas inimigo no sentido de uma contrariedade total. Então nós não teremos só amigos nesse mundo, nós teremos inimigos também. E não porque odiamos as pessoas, mas é porque a partir do momento que você escolheu A, pode ser que quem escolheu B esteja em oposição, e é uma realidade da vida. Mas, meus irmãos, essa realidade em que nessa vida nós não vamos ter só amigos, provavelmente teremos inimigos também, guarde uma coisa. Na verdade, duas. A primeira é: não tente ser amigo de todas as pessoas. É uma coisa que eu sempre falo para o meu coração, porque senão você vai acabar negociando convicções e não vai dar certo, você vai se frustrar, vai ficar chateado. Busque, dentro do que a palavra diz, viver em paz com todas as pessoas e ser um instrumento da graça de Deus na vida de todas as pessoas. Ore pelos inimigos, seja gracioso, enfim, é isso. Essa é a primeira coisa. Não se torture com esse tipo de pensamento, é algo que constantemente eu trago no meu coração. Mas o mais importante é: se for para ter inimigo, como muitas das vezes vai acontecer, por favor, por tudo que é mais sagrado, não seja Deus esse inimigo. Não faça Deus teu inimigo, porque senão você vai fazer o pior de todos os inimigos. Nem Satanás é tão terrível quanto Deus quando se trata de ser inimigo. Você pode ter certeza disso. Entende? Então, o mundo é o inimigo da igreja. Nós temos opositores, isso ocorre. Conviva com isso, tenha paciência, confie no Senhor. Agora o ponto é: não faça de Deus o teu inimigo por causa do orgulho, porque você vai ter o pior inimigo que alguém pode ter. Faça de Deus o seu amigo, seu pai, aquele ao qual você ama. Esvazie o seu coração de orgulho, porque ninguém quer Deus como inimigo. Você pode ter certeza disso. Nem o diabo quer. Nem o diabo. Então, portanto, nós vemos aqui que Deus se oporá. É a segunda consequência. Terceira consequência: a pessoa orgulhosa sempre está enganada consigo mesma. A pessoa orgulhosa está enganada consigo mesma. Gálatas 6:3. Dá uma olhada lá. Gálatas 6:3. Olha o que diz: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, que é o que cada um de nós é. Não estou dizendo que você não tenha consolidado nada da sua vida, nem isso. Às vezes você consolidou, mas no final das contas, gente, você acha que a gente realmente é alguma coisa? Vamos ser sinceros. Nós não somos tudo isso que a gente pensa que é. Não quer dizer que também nós não temos nenhuma importância, nem isso. Você tem valor, né? Também não quero te deixar depressivo, né? Nem isso. Mas é no sentido de: nós não somos tudo isso que nós pensamos que somos. Então, quem pensa um coração orgulhoso, que é muito importante para não obedecer a Deus, para não buscar a vontade de Deus, para fazer o que quer sem prestar contas, quem acha que é autossuficiente,
isso incluindo todos nós, porque todos nós temos um coração em muitos aspectos, em muitos momentos que luta com orgulho, engana-se a si mesmo, porque conforme é dito, pois se alguém pensa ser importante não sendo nada, engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Uma definição interessante. E aqui, inclusive, algumas coisas que eu não tinha parado para pensar, mas me deu um insight muito legal e eu quero compartilhar com vocês. Com frequência, pessoas orgulhosas são diagnosticadas erroneamente com baixa autoestima. Isso você sabe o que é, eu acho que é tranquilo. Porque suas ações e atitudes parecem ser depreciativas de si mesmas. Aquela pessoa que sempre se considera ruim, feia, não inteligente, né? É o último, ninguém quer escolher ela para jogar bola, aquelas coisas, né? Estou colocando assim de uma maneira simples, mas você entendeu o que é. A pessoa sempre se autodeprecia. E a gente fica achando que aqui nós temos uma pessoa muito humilde. Sinal de orgulho no coração. Baixa autoestima é definida como a crença de uma pessoa em relação ao grau em que ela é digna de elogios. Então esse que é o ponto. A baixa autoestima, ela é baixa por causa da estima. Pensa no termo, baixa autoestima. É baixa auto, a própria pessoa estima. Ou seja, é a condição como ela se estima baixo. Ela é o parâmetro. E como ela é o parâmetro, ela colocou o parâmetro lá em cima. E por que ela colocou o parâmetro lá em cima? Por causa do orgulho. Porque ela quer estar lá em cima. Porque ela considera-se apta a estar lá em cima. Porque ela almeja estar lá em cima. Porque o coração dela deseja isso. Entende? Estou bem devagarzinho aqui. E como ela não consegue, mas ela também não deixa de usar esse padrão, ela continua a medir com essa régua, ela se abaixa, que é a baixa autoestima, a fim de poder lidar com essa frustração. Pegaram? Talvez é uma coisa um pouco complicada, mas a ideia é, o problema da baixa autoestima é que ela é uma autoestima. O parâmetro somos nós, o parâmetro é o nosso coração. E nós temos um coração orgulhoso que quer ter uma alta estima. Uma estima na qual os nossos desejos, os nossos anseios, o fruto do nosso orgulho no coração precisa ser alcançado. E aí, quando não chegamos a isso, nós nos depreciamos a fim de lidar com a frustração. Então, quando você vê a baixa autoestima, muitas das vezes há a frustração de um coração orgulhoso que não consegue lidar com a realidade de que os seus desejos não são alcançados. E é uma maneira de se revoltar contra o Criador e de transferir culpa pela frustração de não ter tido a sua vontade concretizada. É como se nós disséssemos por um pai bom e justo que não nos dá o que nos fará mal, ou não permite que tenhamos algo naquele tempo que ainda não é hora, e nós viramos para ele e dizemos: você não me ama porque você me fez assim. Tem pessoas que dizem isso. Eu nasci pobre, a culpa é de Deus, quem mandou ele me fazer assim? Eu não merecia isso. Eu nasci gordinho, eu nasci feio, eu nasci mancando, eu nasci com um olho só, eu nasci com a pele escura, eu nasci com o cabelo ralo, eu nasci assim, assado e cozido, enfim, eu nasci numa situação em que eu não tive pai, não tive mãe, não tive isso, não tive aquilo. Nós queremos alcançar um patamar mais alto, nós queremos ser melhor, e porque não alcançamos isso, transferimos a culpa e jogamos ela nas costas de Deus. Orgulho no coração, de não reconhecer a bondade de Deus e não reconhecer as coisas boas que Ele nos deu, mesmo com as dificuldades. Meus irmãos, quem nessa vida tem tudo? Nem as pessoas mais ricas têm, porque nós estamos num vale de lágrimas, nós estamos no mundo quebrado, impossível ter todas as coisas. E é incrível que essas coisas existem entre nós que somos crentes, que temos a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Coisas que pessoas que nasceram em tese com todas as coisas, muitas das vezes, na maioria, imensa maioria, não têm.
Veja o que o orgulho faz: ele nos cega, ele mata a gratidão, o contentamento, a alegria, mata essas coisas. Continuando, a pessoa orgulhosa já pensa muito bem de si mesma. Pessoas infectadas pelo orgulho normalmente se acham tão importantes que acreditam que o mundo deveria girar em torno delas. A única coisa importante para pessoas orgulhosas é satisfazer suas necessidades. Pode ser uma necessidade emocional, um desejo por atenção, e aqui interessante, ou uma resistência em conformar-se às normas sociais para serem vistas como indivíduos. É aquela pessoa que quer ser rebelde para chamar a atenção. Entende? Todas as vezes é isso. Quer ser rebelde para ser diferente. E aí, nós já estamos vivendo uma cultura de mais ou menos 60 anos, em que ser rebelde é ser revolucionário. Só que todo mundo decidiu ser rebelde. Então hoje ser rebelde é normal. Ser revolucionário é ser obediente. Olha que situação que está chegando. Continuando, pessoas orgulhosas lutam com amargura, vingança, presunção, autocomiseração, uma natureza competitiva, fofocas, difamação e vaidade. Elas demonstram o desejo de serem notadas, o qual, e aqui há algo interessante, se disfarça como timidez. Não vou dizer que em todos os casos seja assim, mas há situações em que a timidez é fruto de orgulho. Sabia? É possível que a timidez seja fruto de orgulho no coração. Isso é algo até para se refletir um pouco melhor, mas eu vou continuar aqui. Diz: geralmente possuem uma luxúria por atenção, aprovação e elogios. Aqueles que tentam elevar psicologicamente essas pessoas, então se você tenta ajudar essas pessoas sem lidar com o pecado do orgulho, olha o que eles dizem: as ajudam a se entregar ainda mais à autossatisfação. Ou seja, se você entrega para ela o que ela quer, você afunda ela mais, você fortalece ela mais ainda nesse ciclo vicioso, destrutivo, que leva as pessoas a encher seu coração do que Deus odeia, que leva as pessoas a um fim no qual não prosperarão, que leva as pessoas a uma posição de que Deus será seu opositor, e por fim a uma situação na qual elas estão se enganando, conforme nós vemos. Quem diz isso não é o pastor Tiago, apesar que eu concordo com o que está aqui. Quem diz isso é essa instituição, a Biblical Counseling Coalition, a coalizão de aconselhamento bíblico, que tem muitos conselheiros, pastores, professores, pessoas da área de aconselhamento, pessoas que lidam com o coração de pessoas há anos, já atenderam milhões de pessoas e lidaram com muitos corações orgulhosos. E para mim, meus irmãos, esse daqui é um baita raio-x das coisas, baita raio-x dos corações, a começar pelo meu. Vamos ver agora pensamentos e convicções de um coração humilde, pensamentos, crenças da humildade e os seus resultados, que conduzem a esses resultados. Quais são geralmente os pensamentos e as convicções que estão presentes em um coração humilde, contrapondo o coração orgulhoso? Considerar os outros como superiores a mim mesmo. Minha vida deve refletir a glória de Deus, não a minha glória, né? Não se trata de mim. Isso aqui é muito importante. Eu acho que essa frase, na verdade, tinha que ser impressa, colocada no guarda-roupa, na geladeira. E aí, quando você passar na cozinha, você dá uma lida. Não se trata de mim. Eu acho que eu vou fazer isso lá em casa. Vou imprimir, vou deixar lá na geladeira. Toda vez que eu for pegar água, não se trata de mim. Pronto. Baita lembrete. Como posso servir aos outros? É por isso que ou os crentes não servem, ou servem mal.
E aqui eu não estou dizendo no sentido de que façam só coisas erradas, mas fazem com as motivações erradas. Fazem com as motivações erradas. Isso acontece muito com o pastor, sabia? Você quer ver o coração do pastor? Tira o ministério dele. Tira o ministério do pastor. Mas eu não estou dizendo que vocês vão expulsar o pastor, nem isso. Mas é uma situação de saúde, uma situação de família, alguma coisa que naquele momento ele não possa exercer. Dá uma olhada como é que fica o coração dele. Isso acontece muito com pastores que jubilam, se aposentam. Eles ficam deslocados, eles não sabem o que fazer, porque a vida deles é isso, e a fonte, sabe? Não estou dizendo que em si isso seja pecaminoso, tem pastores que amam o ministério, não é isso? Estou falando que toda vez orgulho, mas há muitas situações de orgulho, e isso acontece no serviço do reino também, pessoas que se enchem de orgulho pelo que fazem. Se você tirar isso delas, elas deixam a igreja. Orgulho. Orgulho. Quais são os resultados de um coração humilde? Alegria, realização, paz, reconciliação. Você sabe que só é possível reconciliar corações humildes, né? Você já tentou reconciliar corações orgulhosos? Já tentou? Reconciliar duas pessoas orgulhosas, ou pelo menos uma delas é orgulhosa. Já tentou? Não dá certo. Só existe reconciliação onde há humildade. Sem humildade não tem como. Contentamento. Olha aí o segredo, a grande luta do cristão: contentamento, gratidão e coração aberto e receptivo a Deus. O coração humilde tem isso. O próximo passo, então vamos ver agora, meus irmãos. Eu não coloquei aqui. Vamos ver agora como curar o coração orgulhoso. Vamos ver? Então a primeira coisa aí é: qual é a cura para o coração orgulhoso? Começa confessando e admitindo a Deus que você luta com o pecado do orgulho. Começa com a confissão. Precisa confessar: eu tenho um coração orgulhoso. Precisa confessar a Deus. A confissão, a concordar com Deus que o que você fez está errado. O que você fez está errado. O próximo passo é começar a praticar a humildade, uma negação do eu, é considerar os outros melhores do que você mesmo, e requer uma análise por meio da palavra de Deus das ações e atitudes da vida diária. A referência que está aqui, de Lucas 9, 23 e 25, é quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Porque quem guardar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, a encontrará. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, é negar, é carregar a sua cruz, é ser como Jesus, é ter os traços de Cristo na sua vida. E, inclusive, em relação a isso, é o próximo passo. Olha o que diz: Jesus mostrou o ápice da humanidade ao consentir e vir à terra, da humildade ao consentir e vir à terra como um ser humano. Ou seja, Jesus se humilhou, não foi orgulhoso. Jesus foi descrito como manso e humilde. E aqui, algo muito legal: mansidão é uma qualidade interna que vem com a humildade. Não existe orgulhoso manso. Você já conheceu algum? Para ser manso tem que ser humilde. E Jesus era as duas coisas. Ele era manso e ele era humilde, porque uma depende da outra. Como a atitude do coração é o oposto do orgulho. A pessoa mansa de coração não se preocupa consigo mesma e prontamente coloca os interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. Ser manso não significa ser fraco. Isso aqui é importante. Porque às vezes, nesse mundo de orgulhosos e arrogantes e abusadores que vivemos, ser manso é ser fraco, mas não é.
Olha que interessante. Na verdade, significa justamente o oposto. É preciso grande força para ser humilde diante de Deus e dos outros. Sabia disso? É necessário mais força para ser humilde hoje do que ser orgulhoso. Muito mais, mas muito mais. No entanto, é possível até mesmo para a pessoa mais orgulhosa tornar-se humilde. A humildade é um fruto do Espírito e Deus responde com alegria àqueles que a desejam. 2 textos, Romanos 12:3. Olha o que diz, Romanos 12:3. Pois pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês: não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. Então não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação. Moderação é nem autocomiseração. Tá vendo? Nossa, eu não faço nada certo mesmo. Isso não é certo, nós vimos. Mas também nem orgulho. Ou seja, que convém, com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E Romanos 12:16, mesmo capítulo verso 16 diz: vivam em harmonia uns com os outros, não sendo orgulhosos, mas estejam dispostos a se associar com pessoas de posição humilde. Não sejam presunçosos. O apóstolo Paulo é muito claro em relação a isso. O orgulho começa a se transformar em humildade quando entendemos o quão desprezíveis somos na realidade sem Cristo. Pense a sua vida sem Jesus. A humildade surge quando interiorizamos a verdade de que nada na vida de um cristão deve ser sobre eu. E essa frase também é maravilhosa. É tudo sobre Jesus, somente Ele. Então, a nossa vida não é sobre nós. A nossa vida é sobre Jesus em nós. Vocês não podem pensar apenas em o que eu quero, ou o que eu acho melhor ou certo, e ao mesmo tempo ser capaz de servir aos outros, ou perguntar o que traria glória a Deus. A mudança de coração começa a acontecer quando praticamos os princípios no versículo abaixo, e eu vou fechar aqui com esse versículo. Se você por gentileza quiser me acompanhar, está lá em Filipenses 2, verso 3 e verso 4. Filipenses 2, 3 e 4. Aqui o apóstolo Paulo nos lembra dessa verdade, que é um remédio para o orgulho em nossos corações. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. O orgulho a gente poderia colocar aqui, mas com humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente do que é de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Eu vi uma série de dicas interessantes. Se você depois quiser me fala, eu posso te passar. Eu não coloquei aqui, mas resumindo cada uma delas para aplicar isso. Sirva os outros. Deixa de servir a si. Se preocupe com os outros. Pare de se preocupar com você. Isso começando na igreja, tá? Começando na igreja. Porque às vezes a gente quer preocupar mais com outras pessoas e deixamos a igreja de lado. Comece com o povo de Deus, com a sua família, com as pessoas que convivem com você. Foque menos em você. Foque mais na vontade de Deus. Isso vai ser um baita remédio para o seu coração. E lembre-se, nós somos chamados a ser como Jesus. E Jesus não tinha orgulho no seu coração. Nós temos. Jesus serviu humildemente. O orgulho vai matar o serviço, porque nós não queremos servir as pessoas que não reconhecem todo o nosso valor, não é verdade? E dificilmente nós queremos servir pessoas que não são tão boas quanto nós. Elas não merecem, não é? O orgulho mata a caridade, mata o amor, mata o serviço e mata uma vida na qual Cristo esteja presente. Em compensação, nós temos em Cristo tudo o que precisamos para ter uma vida de humildade, mansidão e serviço.